Amém, irmãos. Todos os anos, quando nós temos os cultos de Páscoa, eu sempre penso nos textos que a gente pode explorar, estudar. E esse ano eu estava orando ao Senhor, pedindo um texto que pudesse fazer uma dupla função. Uma talvez mais importante do que a outra. A primeira seria justamente nos levar a meditar novamente na obra de Cristo por nós. Mas uma segunda função seria um texto que pudesse combinar isso com uma aplicação muito real para o que nós estamos vivendo hoje. E esse texto, meus irmãos, é o Salmo 22. Eu peço a você que abra lá. Talvez você pense, nossa, estranho, a gente vai falar sobre a obra de Cristo num salmo. É isso mesmo, meus irmãos. Os salmos, os saltérios, eles são fascinantes por vários motivos, mas um dos principais motivos é a habilidade deles de profeticamente falar sobre a obra de Cristo. E o Salmo 22, ele é um salmo que pertence a duas categorias, literárias e proféticas ao mesmo tempo. Ele é tanto um salmo de lamento, ele pertence à categoria dos salmos de lamento, quanto à categoria dos salmos messiânicos. É um salmo fascinante, meus irmãos. Corro o risco de dizer, na minha opinião, que um dos salmos mais fascinantes de todo o saltério, pela maneira como ele funde essas duas realidades. E eu espero que este salmo traga a nós, nessa noite, uma palavra, uma orientação, um encorajamento que realmente faça toda a diferença na nossa caminhada. Vamos então, eu peço a você que acompanhe com atenção a leitura desses versos, do 1 ao 21. Lendo primeiro ali o título do salmo. Ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão, e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Essa é a bendita palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor, estamos diante de um texto tão enigmático por um lado, mas por outro lado também um texto que abarca a realidade de peregrinos que vivem debaixo do sol. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, que se aplica perfeitamente aos nossos corações, que tanto carecem de coragem, carecem de força e carecem de entendimento do porquê tantas coisas acontecem da forma como acontecem. Leva-nos a Cristo nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, em um dos livros do pastor John Piper, que eu estava lendo recentemente, ele conta um pouquinho sobre a vida de um outro homem famoso chamado John Bunyan. Muitos de vocês já ouviram falar de John Bunyan, esse puritano que escreveu o famoso livro O Peregrino. E alguns elementos interessantes sobre a vida de John Bunyan realmente deveriam ser fonte do nosso estudo. Um desses fatos é que
De 1660 a 1672, John Bunyan, esse pregador batista da Inglaterra, ele ficou preso. Ele esteve na prisão de Bedford. E é interessante, John Bunyan até poderia ter sido solto dessa prisão se ele houvesse concordado com a lei, um decreto que dizia que ele não poderia pregar. John Bunyan, assim como outros pastores naquele momento, estavam sendo coagidos a não anunciar a palavra de Deus. E nesse momento que ele foi confrontado com essas duas opções, ele não sabia o que era pior. John Bunyan não sabia se o pior seria o sofrimento das condições impostas ou o tormento de fato escolher a prisão, em vista do que essa escolha custaria à sua esposa, aos seus 4 filhos, dentre os quais ele tinha uma filha chamada Mary, que era cega. Ela tinha 10 anos de idade, a sua filhinha, quando ele foi preso. E da prisão, ali ele escreveu as seguintes palavras: estar separado da esposa e dos filhos sempre tem sido neste lugar semelhante a uma ferida na carne. Não somente porque amo muito essas misericórdias, essas grandes misericórdias, mas também porque me recordo frequentemente as muitas dificuldades, misérias e necessidades que minha pobre família talvez enfrente, visto que fui retirado deles, especialmente minha filha cega, com a qual me preocupo mais do que com todos os outros queridos. Os pensamentos sobre as dificuldades pelas quais imagino minha filhinha cega está passando, despedaçam o meu coração. Meus irmãos, eu confesso que eu li isso aqui me doeu muito. Me doeu muito, porque eu tenho uma filhinha, que ela tem 3 anos e meio de idade, e eu não consigo imaginar o que significa passar, por exemplo, o que os nossos irmãos pastores na China estão passando agora. Muitos deles estão sendo presos. E não é só na China, talvez você pense na China, mas em várias partes do mundo, vários irmãos nossos, nesse momento, estão sofrendo pela causa do reino. Estão fazendo escolhas para não envergonhar o nome de Cristo. E o custo é muito alto, extremamente alto para as suas reputações, para as suas casas, para os seus lares que dependem desses crentes. Meus irmãos, o povo de Deus tem sido conhecido há séculos como um povo de sofrimento, um povo que anda no vale de sofrimento, e isso não é de graça, meus irmãos, isso é verdade, porque o nosso Deus nos ensina a viver no vale de sofrimento. Para provar isso, o nosso próprio Deus decidiu se assemelhar a nós em semelhança de carne pecaminosa, quando Cristo veio a esse mundo, é o que Paulo diz em Romanos 8, e é o que lemos também em Hebreus capítulo 4, ele decidiu passar por essas agruras, viver sob a lei dos homens, decidiu se fazer um de nós, para que experimentando na sua carne os sofrimentos humanos, mas sobretudo os sofrimentos do pecado, ele se tornasse o autor da nossa salvação, sendo aperfeiçoado dessa forma. Meus irmãos, Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento, mas Cristo também decidiu sacerdotalmente partilhar daquilo que nós vivíamos. E meus irmãos, nesse texto que nós estamos lendo hoje, que é um texto sim do Antigo Testamento, nós temos aqui um salmo de lamento que tenta descrever um pouco e alcançar o sofrimento que eu e você passamos nesse mundo. Nesse momento nós estamos sofrendo, é ou não é verdade, meus irmãos? Talvez o seu engano e o meu seria a gente pensar que o nosso único sofrimento é o coronavírus. É o coronavírus. Mas conversando com o pastor agora essa semana, ele disse: Mateus, você já percebeu como o coronavírus, o fenômeno em si, tem levado um grande engano às pessoas e também ao povo de Deus, quando a gente pensa que nós temos que nos proteger do coronavírus, mas de que adianta você temer apenas o coronavírus, quando existe um que é santo, 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 e tem o poder das nossas almas nas suas mãos, aquele que tem o poder sobre o destino dos homens. As pessoas deveriam temer este. Meus irmãos, tem muito sofrimento pelo qual nós temos passado nesse mundo, mas neste salmo nós lemos um pouco sobre essa paixão, este sofrimento tanto do salmista, que seria também refletido na vida do maior sofredor de todos, o nosso Cristo, que foi um sofredor inocente por excelência. Aqui, meus irmãos, nós temos a descrição do que Davi estava vivendo. Você precisa entrar na história de Davi.
Davi foi um rei que viveu uma monarquia montanha-russa. Num primeiro momento, ele experimentou a glória e a alegria de ser o homem que Deus escolheu, o homem segundo o coração de Deus, para reger a vida do povo de Israel. Isso era uma tremenda alegria, e foi uma alegria para ele, ainda que viesse com grande responsabilidade. Mas num certo momento, meus irmãos, esse quadro virou. Esse quadro virou tanto por pecados que Davi cometeu, quanto por pecados que Davi não cometeu. Deus decidiu levá-lo do mais alto dos cumes ao mais profundo dos vales, quando ele começou a ser perseguido pelos seus pares, pelos seus irmãos, quando houve uma tentativa de golpe, de afastá-lo de fato da sua monarquia que ele recebeu por direito. E meus irmãos, Davi, nós podemos dizer isso com muita confiança, é um dos homens das Escrituras que sofreu como poucos. Na minha lista eu tenho top 2, Paulo e Davi, um na antiga aliança e um na nova aliança. E o sofrimento de Davi, meus irmãos, é tão profundo a ponto das palavras que abrem os salmos serem palavras que você jamais esperaria ouvir da boca de Davi. Veja o que ele diz no versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, a sua tradução pode ser: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Veja, meus irmãos, eu sei que Davi sabia que Deus não o havia abandonado. A gente vai ver isso no próprio Salmo. Mas a sensação que ele tinha naquele momento era uma sensação de total desconexão da obra de Deus. Ele continua dizendo nesse versículo: porque se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Deixa eu fazer uma pergunta para você, crente da vida real. Você já teve a sensação de que você está orando e Deus não ouve? Já aconteceu com você? Eu não sei, eu lembro quando eu era adolescente, eu tive uma experiência, estava passando por um momento difícil na minha luta contra os pecados, e eu lembro que eu cheguei a pensar coisas do tipo: será que Deus existe? E eu fui ainda um pouco além, né? Eu pensei: se Deus existe, será que Ele realmente me salvou? Será que eu estou me enganando? Porque eu estou sofrendo tanto, eu estou passando por tanta luta na minha mente, no meu coração, que talvez eu até duvide de que eu estou num estado de graça, de que eu sou um salvo, eu sou um eleito de Deus. Meus irmãos, muitas vezes, eu diria que pelo menos algumas vezes, existem momentos na nossa vida que nós podemos ser levados pelas circunstâncias, seja pelas concupiscências da carne, seja pelos ataques de Satanás, seja pelas ideias das filosofias presentes, podemos ser levados a duvidar do cuidado de Deus por nós. E você pode ter certeza, em dias de coronavírus, essa nuvem tem pairado no coração de muitas pessoas. Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, na oração do salmista, ele estava sendo sincero, ele estava sendo honesto com relação a Deus. Mas esse crente Davi, ele faz aquele movimento que nós devemos fazer também. Assim que vem a dúvida e a angústia, nós devemos responder com aquilo que nós já sabemos sobre Deus. Veja o que ele diz agora nos versículos 3, 4 e 5. Veja: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Meus irmãos, Davi interrompe essa série de pensamentos angustiantes com declarações de verdade sobre quem Deus é. Contudo, Deus, tu és santo. Meus irmãos, eu aprendi desde novo que uma das formas de combater a angústia no nosso coração é declarando as verdades sobre quem Deus é. Deus é santo. Nós precisamos nos lembrar da pureza, da elevação, do destaque que há em Deus. Ele é entronizado entre os louvores. E veja, meus irmãos, Davi não formulou essas ideias da sua própria cabeça. Era essa a forma de pensar dos seus antepassados. Davi faz parte de uma linhagem de crentes que desde o início, desde os dias de Abraão, tem invocado o nome do Senhor. Veja o versículo 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Ele está descrevendo, meus irmãos, claramente aqueles momentos em que o povo de Israel, escravo no Egito, se viu assolado por um faraó cruel, se viu assolado por um regime de escravidão que os fazia perder a sua identidade como hebreus. Mas você se lembra muito bem, quando Deus decide
libertar o povo do Egito. Ali nós lemos palavras no livro de Gênesis e de Êxodo, de que Deus não se esqueceu do seu povo, de que Deus ouvia o gemido do seu povo, de que Deus ouvia a lágrima do seu povo. E Deus fez exatamente isso. Os pais clamaram, Deus ouviu e os libertou. Deus ouviu e os libertou. Meus irmãos, o salmista Davi está fazendo aquilo que todo crente deveria saber de trás para frente, de frente para trás. Oração funciona. Oração funciona. Meus irmãos, é tão impressionante nós pensarmos que nos dias que nós estamos vivendo, nós lançamos mão de muitos recursos para tentar resolver os nossos problemas. Não é verdade? Tem todos os recursos que você imaginar hoje, né? Tem lockdown, tem máscara, tem vacina, tem medicação, protocolo precoce, tem vitamina, tem tudo que você imaginar. Mas, meus irmãos, tantas vezes nós estamos tentando combater as batalhas que vêm até nós com recursos estritamente humanos. Quando o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10, nos lembra que as armas da nossa milícia têm que ser espirituais. E quando você lança mão de armas espirituais, quando a sua alma está descontente, é quando Deus age. Ele ouve as orações dos escravos israelitas e Ele ouve a sua oração. A sua oração. Você precisa se lembrar que o livro de Salmos é uma coletânea de orações. Cânticos que são orações e orações que são cânticos. Provavelmente, em momentos de aflição, o povo de Israel cantava esse salmo de lamento. Cantava esse salmo de lamento para que eles se lembrassem do que Deus havia feito por eles. No meio do lamento, Deus os livrou. Confiaram em Deus e não foram confundidos. Tem muita gente confusa hoje em dia, mas quem confia em Deus nunca será confundido. Amém? Você entende e crê nisso? Eu espero que você creia nisso. Quem confia no Senhor jamais será confundido. Então Davi, meus irmãos, usa isso para consolar o seu coração. Mas é um salmo de lamento, ele ainda está sofrendo. Ele continua descrevendo o real problema. Veja comigo os versículos 6, 7 e 8. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Parece, meus irmãos, que apesar de Davi ainda saber que Deus havia feito aquilo pelos seus antepassados, ele ainda se sentia como um verme. Como um verme. Como um verme e não como um homem desprezado pelos seus próprios pares israelitas que conheciam as mesmas promessas. Meus irmãos, você já experimentou a rejeição daqueles que moram dentro da sua própria casa? Ou a rejeição daqueles que jamais deveriam se rejeitar da sua própria comunidade? Há não muito tempo atrás eu estava assistindo um desses reality shows, que os caras se fantasiam de alguma coisa para se passar por alguém no meio da multidão. E um desses episódios que eu assisti foi alguém que decidiu se fantasiar de mendigo, certo? E o ponto dele no episódio era muito simples, era tentar viver a experiência de um mendigo para descrever isso para as pessoas. E o episódio começa de trás para frente, e uma das coisas que esse cara fala no episódio, eu achei muito interessante. Ele falou assim: eu não desejo para ninguém experimentar o que um mendigo experimenta. E ele começa a descrever como foi a experiência. Ele fez toda a maquiagem, bagunçou o cabelo, vestiu roupas rasgadas e passou a ser um pedinte no meio da rua. Esse cara que era um ator famoso. Ele passa a pedir. E ele vê como as pessoas o tratam. Quando elas percebem que tipo de pessoa ela é, o desvio dos olhares, as pessoas que torcem o nariz. E ele, nesse episódio, ele diz: eu jamais pensei que fosse exatamente assim. E ele percebeu que uma das piores coisas para um mendigo não é somente a pobreza, por mais que isso seja muito ruim, a falta de comida é muito ruim, mas é a rejeição dos relacionamentos. E ele percebeu tanto que relacionamentos são importantes. Meus irmãos, este rei de Israel estava experimentando a rejeição dos seus pares. Meus irmãos, quando nós, crentes,
sentimos-nos abandonados no meio do povo de Deus, que é possível acontecer com qualquer crente, mesmo dentro da igreja, alguém dizer, não tenho amigos, não tenho pessoas que se importam comigo, não tenho pessoas que querem se relacionar comigo. O crente precisa novamente responder, mas eu tenho um amigo que nunca me desampara. E é isso que Davi faz. Veja comigo agora, versos 9, 10 e 11. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Meus irmãos, Davi se lembra que mesmo antes dele ter qualquer amigo nesse mundo, Deus era amigo dele antes mesmo dele nascer. Não é interessante essa linguagem que ele usa no versículo 10? A ti me entreguei desde o meu nascimento. Meus irmãos, um bebê no ventre de alguém não se entrega a ninguém, ele não faz nada. Mas Deus tomou Davi para si, ele o predestinou, o elegeu, cuidou dele e nunca o desamparou. Meus irmãos, os nossos amigos podem até nos rejeitar. Deus é o amigo que não rejeita. Eu tenho uma camisa, inclusive, que está assim, está escrito, ela é azul com a cor do Facebook, e ela tem assim, Jesus, o único amigo que não te bloqueia. Esse é Jesus. De fato é, meus irmãos. Esse é Jesus. Eu quero que você perceba o que esse salmo está fazendo. Note, quando o salmista se sente abandonado, desamparado, ele se lembra das promessas. Ele se lembra do que Deus fez pelo seu povo. Quando o salmista se sente rejeitado pelos seus amigos, ele se lembra que Deus o escolheu desde o ventre. Meus irmãos, a única forma de nós sabermos essas coisas é se nós nos lembrarmos da palavra de Deus que nos lembra dessas coisas. Oração e promessas da palavra de Deus caminham juntas para nós não sermos desamparados esses dias. Não sermos desamparados. Sem tentar complicar para o meu amigo, mas eu tenho um amigo que é médico e crente. Não vou citar o nome, vocês não vão ter ideia de quem é, então não tem problema. Mas ele é médico e crente. E ele é um irmão muito piedoso, e ele disse que estava atendendo recentemente uma pessoa que chegou até o consultório dele, neurologia, tentando identificar problemas que estavam acontecendo dentro dela, e a pessoa não conseguia entender o que estava acontecendo, e, doutor, será que é isso? A pessoa já veio com alguns diagnósticos prontos, perguntou isso, perguntou aquilo, perguntou uma série de coisas, e ele disse, olha, não é nada disso, os exames estão ótimos, o que está acontecendo com você está aqui e aqui. E esse médico começou a pregar a palavra para esse paciente, pregou mesmo, pregou sem medo. Disse, o que você precisa é do Cristo que nos ampara nas nossas dificuldades. Citou um versículo bíblico de cabeça. E ao fazer aquilo, aquela pessoa desabou, chorou, confessou algumas coisas que estavam acontecendo com ela. Ele pediu a liberdade para orar com ela, orou com ela. O médico não receitou nenhum remédio, nenhuma pílula, nada. Falou, seus exames estão ótimos. Vá para casa e busque a Deus. A pessoa foi para casa, orou, lê a Bíblia. No dia seguinte ela liga para o médico e fala, o que foi que aconteceu comigo? Eu acordei bem hoje, eu acordei bem. Ontem meu corpo estava pifando. Hoje, de alguma maneira, eu tenho paz na minha alma. Meus irmãos, o médico dos médicos age quando o seu povo lamenta e busca por ele. O rei Davi está nos ensinando isso. Mas, meus irmãos, Deus não nos desampara, suas promessas nos alcançam, mas ainda assim o sofrimento deste rei Davi era um sofrimento real. Nada disso anulava o que ele estava sentindo no seu corpo. E eu confesso, meus irmãos, que dos versículos 12 a 18, que eu e você veremos agora, eu fico espantado com o grau de detalhamento que Davi consegue dizer para Deus, o seu médico, do que ele está passando. Veja quando ele diz no versículo 12, acompanhe comigo. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. A sensação que ele tem é que ele está sendo sufocado, meus irmãos, pelos seus inimigos. O que eles estão fazendo no versículo 13? Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Olha que linguagem interessante que foi aplicada a Satanás depois, lembra? O que Satanás é? Como um leão que está ao nosso derredor,
rugindo e tentando nos fazer tropeçar, tentando nos devorar. Ou seja, meus irmãos, Davi, em outras palavras, está dizendo: é Satanás que está ao meu redor, é o meu inimigo. E o que acontece com ele, meus irmãos? Versículo 14: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-se as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. A descrição de Davi, meus irmãos, é que a opressão que os seus inimigos estão causando nele está chegando ao ponto de fazer o corpo dele falhar. É tão interessante, eu achei. Veja, o versículo, por exemplo, 14, ele diz que ele se derramou como água e os seus ossos se desconjuntaram. Eu passei pelo Covid recentemente, eu senti um pouco disso aqui, tá? Quando você sente que está tudo enxaguado e solto dentro de você, o coração dele parece que derreteu. Uma mistura, meus irmãos, de medo, de angústia, de pressão. O vigor dele se secou, não havia energia dentro dele, ele parecia um caco de barro. A língua se apega ao céu da boca. Você já passou pela experiência de você correr muito? Sabe quando você corre muito e não tem aquela pessoa que fica entregando a água para você? Você corre, e aí parece que quando você termina de correr, a língua está pregando no céu da boca. É o que está acontecendo com ele. Esses cães o rodeiam. Mas, meus irmãos, existem algumas linguagens aqui que são estranhas, mesmo para alguém que está sofrendo muito. Veja o que ele diz no final do versículo 16: traspassaram-me as mãos e os pés. Ou, por exemplo, quando você lê no final do versículo 15: assim me deitas no pó da morte. Veja, meus irmãos, parece que Davi não está só descrevendo aqui um sofrimento humano de alguém que está sendo perseguido no trabalho, por exemplo, né? Você pensa assim, uma analogia, alguém está sendo perseguido no trabalho. Parece que ele está descrevendo mais uma execução, como se esses inimigos estivessem de fato matando ele aos poucos. Pelo menos essa era a sensação dele. E a pergunta que ele vai fazer neste salmo e em outros salmos de lamento é: Senhor, será que o meu pecado foi assim tão grave para que eu esteja sofrendo tudo isso? Será mesmo, Senhor, que o meu pecado contra o Senhor foi tão grave para que eu esteja sendo executado cruelmente pelos meus inimigos? Meus irmãos, Davi muitas vezes apelou a Deus como se houvesse um senso de injustiça. Senhor, o Senhor sabe que eu sou inocente. Deus sabia que Davi era inocente de várias causas, mas ainda assim, ele estava passando pelo sofrimento de um criminoso e sofrendo uma punição que parecia não ser para ele, mas ainda assim ele estava vivendo. Eu faço essa pergunta para vocês, meus irmãos: isso te lembra alguém? O Salmo 22 é o salmo que o nosso Senhor Jesus Cristo escolheu viver. Pode parecer estranho isso que eu estou te falando, meu irmão, minha irmã, mas esse salmo, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Presta bastante atenção. Esse salmo, ele é altamente descritivo e detalhado do tipo de sofrimento que o Messias sofreria na sua paixão. E se você quer ver comigo, não o rei Davi, mas o rei Jesus sofrendo assim e pior, abra comigo nesse momento em Mateus 27. Vamos no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, capítulo 27. E eu quero pontuar para você nesse texto, não é uma pregação em Mateus 27, é uma pregação no Salmo 22, mas eu quero mostrar para você alguns detalhes, a partir da leitura que nós faremos, começando no versículo 27. Alguns detalhes e semelhanças tão profundas entre esses dois momentos históricos que é impossível ser coincidência. É impossível ser somente uma baita semelhança. Não, meus irmãos, não tem como. Muitos liberais comentaristas têm tentado contestar a veracidade do Salmo 22 ou de Mateus 27,
com base na impossibilidade de eventos serem tão semelhantes, ou palavras tão semelhantes. Mas aqui nós temos a descrição. Veja comigo a partir do versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte. Despojando-o das vestes, cobriram-no como um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando, agora presta atenção, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando sortes. Faz uma pausa aí. O rei Davi, lá no versículo 18, ele vai nos dizer, veja, eu quero que você perceba que ele fala no versículo 18, lá do Salmo 22, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Veja que prática específica. Não somente eles pegam os despojos dessa pessoa que está sendo crucificada, como também lançam dados em cima dela. É uma cena muito específica. Fizeram isso com Davi, e agora fazem exatamente isso com Jesus. Mas não é só, meus irmãos. Nós lemos aí no versículo 36, e assentados ali o guardavam, por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção é que assim como Davi estava sofrendo na mão dos seus irmãos israelitas, Jesus está sofrendo na mão dos judeus. Eu quero que você perceba a ironia da coisa, o sarcasmo, a crueldade. Os próprios judeus pegando outro judeu e fazendo graça com a identidade dos judeus. Isso é o que o pecado faz, meus irmãos. O pecado subverte identidade, o pecado cria esse espírito jocoso, esse espírito sádico. Quando eu estive ali em 2018, em Roma, tive essa oportunidade de fazer essa viagem. Lembro-me quando a gente entrou ali no Coliseu, e quando você vai andando pelo Coliseu, tem vários escritos, várias placas. E várias dessas placas, elas refletem uma mensagem muito comum. Havia nos romanos, naquele momento, incitado pelos seus imperadores, um prazer sádico de pegar outras pessoas, criadas à imagem e semelhança de Deus como eles, e fazer graça, e fazer comédia do medo daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas por leões no centro da arena. Havia um sadismo, e esse sadismo não pode ser explicado por coisas estritamente humanas. É pecado, é ódio, é rebelião contra Deus. E Jesus estava experimentando o auge dessa rebelião dos homens. Estava sendo imputada a ele o peso da culpa dos homens, carregando nos seus ombros e sendo amargado sob esse peso. O texto nos diz que foi oferecido vinho com fel para Jesus e ele rejeitou, mas houve um cálice ali que ele não podia rejeitar. O cálice da ira de Deus, esse ele tinha que tomar. O Pai não o livrou desse. Continuando, versículo 38, Mateus 27. Foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Meus irmãos, nós lemos lá no versículo 7 do Salmo 22. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Meus irmãos, o rei do universo sendo tratado pior do que um mendigo.
Você imagina? Eu não consigo imaginar, meus irmãos. Eu confesso que filmes como Paixão de Cristo, esses filmes assim, eu tenho dificuldade de assistir essas coisas. Nem sei se nós deveríamos assistir porque eles têm imagens de Cristo, mas pensando na questão do sofrimento, eu tenho muita dificuldade de pensar na zombaria que foi feita contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos xingamentos que ele ouviu e não deveria ouvir. Nas palavras que foram ditas a ele. E ele era o último das pessoas a ouvir aquelas palavras. Ele não deveria ouvi-las. Mas, meus irmãos, eu fico ainda mais envergonhado de pensar que é bem possível que naqueles dias de Jesus, se eu estivesse lá, eu estaria junto com a turba de zombadores. Talvez você pense, nossa, eu jamais faria isso. Não se engane. O nosso pecado segurou Jesus na cruz até a consumação. Nós somos zombeteiros, nós somos sádicos, nós somos sarcásticos. Meus irmãos, eu fico pensando que muitas das palavras que ele ouviu ali, nós deveríamos ter ouvido, não ele. Continuando, versículo 40. Ó tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, veja, os pastores e líderes religiosos escarnecendo, diziam, versículo 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. A mesma coisa que Davi diz no seu lamento, do Salmo 22. Confiou em Deus, que ele o livre. O verdadeiro rei estava ouvindo essas palavras. Versículo 44, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus Cristo, naquele momento, usa as palavras do Salmo 22, versículo 1, Deus meu, me desamparaste, para encerrar os seus dias sobre a terra, pelo menos naquela forma, naquele momento. Meus irmãos, por quê? Por que nós vemos Jesus agindo assim? Por que Jesus, eu prometo que eu estou quase caminhando para o final aqui, mas eu quero que você pense comigo. Por que Jesus, meus irmãos, na hora da sua morte, em que o seu espírito humano poderia urrar tantas coisas, poderia gritar tantas coisas, mas por que ele escolhe gemer as palavras do rei Davi? Por quê? Por que ele escolhe literalmente, ou pelo menos aqui temos também Mateus, literalmente escolhendo porções das Escrituras para descrever precisamente o que estava acontecendo com Jesus? Por quê? Meus irmãos, para que não houvesse dúvidas em nenhum de nós, que o sofrimento de Davi e de Jesus são parecidos, mas são diferentes. O sofrimento de Davi era um sofrimento que era resultante do pecado dele, que era resultante do pecado dos seus adversários, que era resultante do pecado nesse mundo. Mas o sofrimento de Davi não tinha poder para resolver o problema do mundo. Essa é a diferença. O sofrimento de Jesus tinha poder para resolver o nosso problema. Porque naquele momento não era só um mártir, não era só um herói, era o nosso Redentor que estava sofrendo. O seu sofrimento era o sofrimento que eu e você precisávamos passar. Volto no Covid aqui, que eu passei tem poucos dias.
Esse Covid me fez pensar muito, sabe, meus irmãos? Eu fiquei pensando, rapaz, eu não desejo esse sofrimento para ninguém. É ruim esse negócio. Mas, meus irmãos, o sofrimento do Covid não pode sequer ser comparado com carregar sobre os ombros toda a iniquidade, toda a culpa e todos os pecados de todos os eleitos de Deus em todas as partes do mundo e em todas as eras. Não há comparação. Você consegue imaginar? Você consegue começar a coçar a superfície? Meus irmãos, foi uma tremenda tragédia o que aconteceu com Jesus. Mas foi uma tragédia necessária e foi uma tragédia prenunciada. Tudo isso está sendo registrado dessa forma em Mateus 27. Para que quando um judeu lesse o Salmo 22 e lesse Mateus 27 e soubesse, esse é o verdadeiro rei dos judeus. Esse é o Messias. Esse é o sofredor. Esse vai resolver o nosso problema. E não só para que os judeus chegassem a essa conclusão, mas para que eu e você chegássemos a essa conclusão. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos. Na cruz de Cristo, sem dúvidas, pelo tanto que Ele sofreu, nós vemos o tamanho do nosso pecado. Mas nós vemos ainda maior o tamanho do amor de Deus por pecadores. Eu lembro do reverendo Elias Medeiros, foi nosso preletor na conferência missionária e meu professor de missões nos Estados Unidos. Numa das aulas nossas de teologia bíblica de missões, ele vira para a turma com aquele inglês paraibano que ele tem. Um grande homem de Deus. Ele vira para a turma e fala assim: meus irmãos, Deus ama vocês demais. Ama vocês demais. E se vocês querem saber o tamanho do amor de Deus, olhem para a cruz e vejam o tanto que Cristo sofreu por vocês. Meus irmãos, na cruz do Calvário, Cristo carregou enfermidades físicas, psicológicas, relacionais. Ele carregou nosso ser odiável, nossa preguiça. Cristo carregou nossas dúvidas, nossas angústias, nossa incredulidade. Cristo carregou na cruz divórcios. Cristo carregou aqueles que prometem e não cumprem o que falam. Cristo carregou aqueles que comprometeram-se com a igreja do Senhor, mas não servem. Cristo carregou naquela cruz, meus irmãos, os filhos que não honram seus pais, os pais que não cuidam dos seus filhos. Cristo carregou aquela cruz. Todos nós, quando nós não toleramos e não somos pacientes e longânimos com os nossos irmãos, Cristo carregou naquela cruz o espírito de morte, o espírito de ódio. Cristo carregou naquela cruz o adultério. Ele carregou naquela cruz o desejo de furtar, o desejo de falar mal das pessoas nas costas delas. Cristo carregou naquela cruz a cobiça da nossa alma, de ter o que a gente não precisa ter, de invejar aqueles que têm, de competir. Cristo carregou na cruz sua teimosia, sua preguiça espiritual, sua inabilidade de não ler a Bíblia, de não orar. Cristo carregou na cruz, todas as vezes que nós quebramos os votos de membresia que fizemos na presença do Senhor e das testemunhas. Cristo carregou na cruz todas as vezes que quebramos os votos de casamento com os nossos cônjuges. Cristo carregou tudo isso, meus irmãos, para que nós não fôssemos salvos pela prática dessas coisas, mas pela morte e pelo sangue do sofredor inocente, nós fôssemos habilitados em Cristo para cumprir essas coisas. Você não é salvo porque consegue cumpri-las. Por meio delas você só vai para o inferno mesmo. Só vai para o inferno mesmo. Mas como o nosso credo niceno nos lembra, Cristo experimentou na cruz o inferno para que eu e você não fôssemos para o inferno. Essa é a paixão de Cristo.
Só faz sentido ler o Salmo 22, meus irmãos, se você lê o Salmo 22 pelas lentes do Messias. É a única forma de ler esse Salmo, não tem outra. Porque essa é a resposta deste Salmo. E com isso eu fecho o meu sermão. Volte para o Salmo 22 e veja o final da sessão que nós lemos. Os versículos 19 a 21. Quando Davi diz, versículo 19, Salmo 22, Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Eu te pergunto, Deus respondeu Davi? Respondeu. O resto do salmo, e eu deixo o spoiler para depois, versos 22 a 31, você pode ler em casa. Você vê agora um homem que foi vindicado. Deus ouviu a sua oração. E como foi, meu irmão, minha irmã, que Deus cumpriu essas coisas na vida de Davi? Ao lançar todo o sofrimento de Davi no Rei Jesus. Todo o sofrimento. Para que Deus não se afastasse de Davi, ele teve que se afastar do filho de Davi. Para que Deus não negasse a Davi na cruz do Calvário, nós temos ali a expressão do ódio de Deus. Meus irmãos, a alegria que Davi tem nesse salmo e que eu e você temos nessa noite é de que Deus responde o lamento do povo de Deus. Ele fez isso. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, Ele pagou de forma final e cabal a dívida que era contra nós. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome de Deus e louvado seja o Filho de Davi. E para você ficar felizinho, quando Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, Ele de forma final e cabal derrotou a morte. Derrotou a morte. No primeiro dia Ele sofre a morte que era nossa. No terceiro dia Ele derrota de forma final a morte. Mas isso é assunto para o domingo. Por hoje, eu e você precisamos ser consolados e ponderar e meditar na morte de Cristo. Feche esse sermão dizendo, meus irmãos, que era uma prática dos nossos pais na fé, dos puritanos. Muitas vezes, quando eles tinham as suas reuniões para lembrar dos atos redentivos de Cristo, eventualmente, quando faziam algum culto da paixão ou algo semelhante, sabe o que eles faziam? Na sexta-feira, eles cultuavam, eles ouviam a palavra, eles oravam, eles cantavam, mas depois eles ficavam em silêncio. Silêncio. Eles ficavam ponderando, meditando e mastigando aquela morte de Cristo até o domingo. Tanto que muitos deles, veja, eu não prescrevo necessariamente isso para você, mas muitos deles passavam o sábado de aleluia todinho em silêncio. Todinho. Ponderando, meditando no coração essas palavras, mas ao mesmo tempo encontrando força e esperança na morte de Cristo. E por isso, meus irmãos, que eu fecho esse sermão dizendo o que o John Piper, como biógrafo do Bunyan, falou. Ele falou o seguinte: por causa dos sofrimentos, esse John Bunyan, que estava na prisão, de coração partido, ele entendeu na palavra de Deus que haviam tesouros que ele provavelmente não veria de outra forma. John Bunyan estava descobrindo o significado dos salmos quando disseram: foi bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. E ele encerra com as próprias palavras de John Bunyan no seu relatório da prisão, quando ele diz: em toda a minha vida, veja, meus irmãos, o mesmo John Bunyan, que lamentava pela sua família, também disse: em toda a minha vida, nunca desfrutei de tão grande aprofundamento na palavra de Deus como agora, na prisão. As Escrituras
nas quais eu nada via, agora estão resplandecendo sobre mim neste lugar. Jesus Cristo também nunca foi tão real e evidente para mim como agora. Aqui eu o tenho visto e sentido realmente a sua presença. Tenho visto coisas acerca das quais estou persuadido de que jamais poderei expressar enquanto estiver nesse mundo. Sendo amável para comigo, Deus não me tem permitido ser molestado, mas com uma passagem ou outra da palavra, Ele me tem fortalecido contra tudo, de tal modo que tenho dito frequentemente: se me fosse lícito, eu rogaria mais problemas, para que eu recebesse mais consolação. Meus irmãos, Deus nunca prometeu nos livrar do sofrimento, mas Ele sempre prometeu estar conosco no sofrimento. Eu espero que essa doce consolação sempre esteja nas nossas almas, desde agora e para sempre, amém? Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, esta é a mensagem poderosa que consola qualquer um no meio de uma pandemia. Qualquer pessoa que entrar em contato com as boas novas do Evangelho, com a morte de cruz para perdoar pecados e com a ressurreição pascal do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, qualquer um que receber essa mensagem no seu coração será consolado. Esse é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós te exaltamos, porque Cristo sofreu agruras e um sofrimento inimaginável naquela cruz. Suas mãos e pés foram trespassados, sua língua se apegou ao céu da boca, os seus próprios ossos clamavam expostos contra ele, e o gosto de vinagre caracterizou o próprio sangue que foi derramado por nós, agridoce. Louvado seja Deus pela morte do nosso Messias. Faz pesar em nosso coração, Senhor, o significado dessas coisas, para que nessa noite nós corramos para Jesus, para que nós reconheçamos os nossos pecados, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Senhor, ajuda-nos a não evitar a realidade da morte e da ressurreição de Jesus, para que sejamos libertos, Senhor, de uma vez por todas, desse jugo, e possamos, de queixo erguido, de olhos levantados, adorar o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém.